Uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, os bons espíritos nos inspire em mais esse estudo que vamos realizar na nossa casa, hoje com o capítulo 46 e o capítulo 47 do livro Os Mensageiros, capítulo 46, Aprendendo Sempre. E, para dar o início, vamos unir nossas mentes em Jesus numa prece. Senhor Jesus, médico amigo de nossas almas, aqui estamos unidos em Teu santo nome, neste momento de prece, momento onde abrimos o nosso coração e falamos com toda a força de nossa alma. Ajuda-nos, Senhor. Fortalece-nos o desejo de melhoria de nossas almas. Dá-nos disposição e coragem para enfrentarmos as nossas próprias dificuldades. Que o nosso estudo possa ser bastante reflexivo para todos nós, trazendo-nos esse fortalecimento, essa harmonização que tanto precisamos em nossas vidas. Em Teu santo nome, Senhor Jesus, em nome de Deus, nosso Pai, dos benfeitores espirituais da nossa casa, assistência aos necessitados de Jorge Medeiros, possamos dar início ao nosso estudo, que assim seja, graças a Deus. Então, nós estamos aí com esse capítulo, os dois capítulos são excelentes, né? Aliás, o livro todo, né? Mas tem certos capítulos do livro que chamam bastante a atenção da gente. E esse é um deles, né? Chama bastante atenção, nós vamos ver aqui, né, muitas reflexões importantes. Vamos lá. Segundo informações de Aniceto, faltava mais de 1 hora para o início da preleção evangélica sob a responsabilidade do Sr. Bentes na esfera dos frequentadores encarnados. Mas o movimento do serviço espiritual tornara-se intensíssimo. Reuniam-se ali, para os olhos humanos, 35 individualidades terrestres. E, no entanto, em nosso círculo, o número de necessitados excedia de 200. Porquanto, agora, a Assembleia estava acrescida de muitas entidades que formavam o séquito perturbador da maioria dos aprendizes ali congregados. Para elas, organizou-se uma divisão especial, que me pareceu constituída por elementos de maior vigilância, visto chegarem quase obrigatoriamente acompanhando os que buscavam o socorro espiritual, sem a indicação dos orientadores em serviços nas vias públicas. Então, gente, olha, nós vamos ter que ir bem devagar, né? Porque temos muita coisa para poder analisar, slide a slide, né? Então a gente observa aqui, vamos lá, no início ele já vai dizendo assim, faltava mais de 1 hora para o início da preleção evangélica, quer dizer, faltava mais 1 hora para o início da palestra, né? E já havia ali toda uma equipe espiritual preparada para poder dar o apoio, dar assistência ao expositor, né? Trabalhar na recepção das entidades que iam chegar. Olha só o preparo da espiritualidade. Nós precisamos também fazer o nosso preparo. Nós, encarnados, o expositor, ele precisa chegar na casa espírita com antecedência também, né? Fazer um esforço para chegar com antecedência na casa espírita, sentar, fazer uma prece, se harmonizar bem, voltar o seu batimento cardíaco ao seu patamar normal, respirar fundo, melhorar seu campo de sintonia, porque a equipe espiritual está lá mais de 1 hora antes da palestra.
E nós precisamos fazer a nossa parte também, entrar em sintonia com esses benfeitores, para que a gente possa fazer um trabalho que seja realmente um trabalho produtivo, reflexivo, para todas as pessoas que vêm, encarnadas e desencarnadas, mas sobretudo para nós mesmos. Porque o expositor, normalmente, essa tarefa de expor a doutrina espírita é uma tarefa muito importante, muito necessária na divulgação doutrinária, mas é o maior remédio, é para o expositor, é para ele mesmo, né? Aliás, não é só o expositor, todos os trabalhos da Casa Espírita, nós estamos dentro daquela atividade, dentro daquele trabalho, dentro daquela tarefa, por questões de necessidade, de desenvolvimento, de evolução, de conquistas de valores morais. Nós estamos ali porque ali é o nosso melhor remédio, é o nosso maior remédio, não tem um remédio melhor do que esse. Então o expositor ele tem que ler, ele tem que estudar, ele tem que preparar, ele vai falar para as pessoas, mas sobretudo essas palavras têm que ecoar fundo na mente do próprio expositor, no coração do próprio expositor. Então é uma tarefa que o expositor precisa de uma boa preparação, inclusive antes do início do seu trabalho. Observa que aquelas criaturas que lá foram, são 35 encarnados, 35 individualidade terrestre, mas, no entanto, em matéria de desencarnado, tinha 200, quer dizer, para 35 encarnados, 200 desencarnados. Quem são esses 200? São aquelas entidades que acompanhavam aqueles encarnados, estavam ali. Olha, esses espíritos vão também ser socorridos. Por isso que vir na Casa Espírita, num trabalho de exposição, é uma tarefa de esclarecimento para todos nós, é uma tarefa também de reflexão, é um momento de espiritualidade em nossas vidas, mas também pode se tornar um trabalho de desobsessão em nosso próprio favor, porque nós viemos para cá, as entidades acompanham. Muitos ficam do lado de fora, mas a equipe espiritual tem recurso de colocar alto-falantes, né, no sentido dessas entidades também receberem essas informações, essas orientações. Então é um trabalho também, além do esclarecimento, do conhecimento, mas também de desobsessão. Essas questões, às vezes, passam despercebido, tanto pelo expositor, tanto pelos trabalhadores encarnados, quanto para os frequentadores de uma casa espírita. A casa espírita, ela tem uma dinâmica muito grande no seu aspecto astral, espiritual, né? na dimensão extrafísica. É uma movimentação que nós não conhecemos, a não ser a criatura que tem ali a flexibilidade mediúnica da vidência e pode ter uma percepção. Muitas das vezes vai ter até uma percepção limitada, não vai ter uma percepção total de todos os detalhes que estão ocorrendo no plano invisível, né? Mas existe um trabalho intenso da espiritualidade na dimensão extrafísica. A movimentação era enorme, olha aí, ó, e o tempo era escasso para qualquer observação sem movimento ativo. Todos os servidores da casa se mantinham a postos, desenvolvendo a melhor atenção. Reparei que no ângulo da grande mesa havia numerosas indicações de receituário e assistência. Os mais variados nomes ali se enfileiravam. Muitas pessoas pediam conselhos médicos, orientação, assistência e passes. 4 facultativos espirituais se moviam diligentes e, secundando-lhe o esforço humanitário, 40 cooperadores diretos iam e vinham recolhendo informações e enriquecendo pormenores. Olha que equipe espiritual atrás de um único trabalho na Casa Espírita, né? Aquele momento ali onde havia uma preleção, havia uma palestra, mas também havia um trabalho mediúnico funcionando em paralelo, né? Através de um médium receitista, através das criaturas que iam lá pedindo uma orientação, um aconselhamento, um atendimento fraterno. Então havia lá uma equipe espiritual bem grande por trás de tudo isso. Aproximamo-nos
do grande número de papéis nominados e, enquanto curiosamente buscava examiná-los, Aniceto explicou: temos aqui a indicação das pessoas que se afirmam necessitadas de amparo e socorro imediato. Mas recebem elas tudo quanto pedem? Indagou Vicente, curioso. Nosso mentor sorriu e respondeu: recebem o que precisam. Muitos solicitam a cura do corpo, mas somos forçados a estudar até que ponto lhes podemos ser úteis, no particularismo dos seus desejos. Outros reclamam orientações várias, obrigando-nos a equilibrar nossa cooperação de modo a lhes não tolher a liberdade individual. A existência terrestre é um curso ativo de preparação espiritual e quase sempre não faltam na escola os alunos ociosos que perdem o tempo ao invés de aproveitá-lo, ansiosos pelas realizações mentirosas do menor esforço. Olha quanta informação. A gente nem sabe por onde começa aqui para poder, né, fazer os comentários, né? Mas vamos lá, vamos voltar aqui um pouco, né? Então, olha, um grande número de papéis nominados, quer dizer, com os nomes, estava ali buscando naturalmente um apoio, uma orientação qualquer. E existe toda uma equipe espiritual para dar assistência. Daí a gente vê a complexidade que é um trabalho na casa espírita. Daí também a nossa necessidade de reconhecer isso e ter o respeito pelo ambiente, evitar conversações impróprias, inadequadas na casa espírita, seja ela em que setor for da casa, seja no atendimento fraterno, no salão de exposições, nas salas mediúnicas. Na sala de passe, então, nem se fala. A sala de passe é uma sala de fluidoterapia, é uma terapia através dos fluidos. A sala precisa estar ali imantada de bons fluidos. Então, ali é um ambiente de prece, um ambiente que deve estar iluminado pelas nossas melhores vibrações, nossos melhores pensamentos. Conversa na sala de passe não é possível, não tem como. Nós precisamos preservar a sala de fluidoterapia de qualquer tipo de conversação inadequada, imprópria ao trabalho espírita, ao trabalho que está sendo realizado ali naquele momento, né? Então vamos ver aqui, que o Vicente faz a seguinte pergunta, né? Se todo mundo recebe aquilo que é pedido, né? E Aniceto vai esclarecer: recebe o que precisam, não é aquilo que eles desejam, né? Nós não sabemos o que nós queremos, muitas das vezes o que nós queremos vai nos trazer grandes prejuízos. Nossos pedidos são ingênuos, da grande maioria das vezes são ingênuos. Nós vamos pedir coisas que realmente vai trazer complicações em nossas vidas. Então, os espíritos superiores, os benfeitores espirituais, vão a fazer uma avaliação se aquilo é realmente necessário, se aquilo vai trazer crescimento espiritual para a gente, se aquilo não vai tolher o nosso livre-arbítrio, se não vai entrar em confronto com o nosso processo de amadurecimento espiritual, e aí o livre-arbítrio precisa ser respeitado, mesmo porque os bons espíritos não afrontam as nossas escolhas, né? Não afrontam o nosso livre-arbítrio. Isso, quem tenta, são os perturbadores. Então, os bons espíritos precisam avaliar se aquilo vai trazer benfeitorias na vida da pessoa, se vai trazer melhorias na vida da pessoa, se vai trazer prejuízos para ela, né? Então, a existência terrestre é um curso ativo, é o que a gente gosta de falar, né? O planeta Terra é um planeta escola, é um planeta hospital e penitenciária, em alguns casos, né? E aqui nós nos matriculamos nesse curso chamado Terra. É um curso ativo de preparação espiritual. Nós temos aqui alguns compromissos a realizar, algumas tarefas, tem alguns encontros aqui para reparação, quitação de débitos,
Vamos aqui ter oportunidades de desenvolver algumas tarefas em nosso benefício, principalmente, mas também em benefício de muitas pessoas. Mas aqui dentro desse curso, escola, não faltam na escola os alunos ociosos, como ele diz aqui, né? Ansiosos em realizações mentirosas do menor esforço. Então é onde a pessoa recebe oportunidade de trabalho, recebe diversas oportunidades e vai deixando passar essas oportunidades. Nós temos livre-arbítrio? Temos, mas vai ter consequências, isso aí não há dúvida. Nós não viemos aqui para desenvolver uma tarefa? O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Então, se nós estamos aí nesse campo aí, do menor esforço, se nós estamos aí procurando nos esquivar das responsabilidades, dos compromissos, nós até podemos. Mas como é que nós vamos voltar para a verdadeira pátria? Como é que nós vamos voltar no final deste curso? Como é que vai estar a nossa mente? Como é que vai estar o nosso pensamento, a nossa condição espiritual? Desse modo, no capítulo das orientações, a maior parte dos pedidos são desacisados. A solicitação de terapêutica para a manutenção da saúde física pelos que de fato se interessam pelo concurso espiritual é sempre justa. Todavia, no que concerne a conselhos para a vida normal, é imprescindível muita cautela de nossa parte, diante das aquisições daqueles que se negam voluntariamente aos testemunhos de conduta cristã. O Evangelho está cheio de sagrados roteiros espirituais e o discípulo, pelo menos diante da própria consciência, deve considerar-se obrigado a conhecê-los. Então, olha só, começa aí. No capítulo das orientações, a maior parte dos pedidos são pedidos que não tem sentido, de quem não tem juízo, pedido que não vai trazer nenhum benefício, só vai trazer complicações. Então, isso precisa ser muito avaliado, é muito avaliado pela espiritualidade, pelos benfeitores. Com relação à saúde física, sim, é muito importante, é muito necessário. É justo até que a pessoa venha buscar o apoio espiritual para a sua saúde. É lógico que a casa espírita não existe aí para curar corpos, e sim para curar as nossas mazelas espirituais, para curar o espírito. Mas pelas terapias que a casa espírita nos oferece, a terapia da exposição doutrinária, a terapia do passe, das vibrações, das meditações, dos trabalhos de desobsessão, isso vai trazer benefícios para o espírito, para o organismo perispiritual, consequentemente para a saúde física, para o corpo. Então é um conjunto. Todavia, como vem dizendo aqui, no que se concerne a conselhos para a vida normal, é imprescindível ter cautela, porque há pessoas que chegam na casa espírita para saber se vale a pena vender o terreno, se não vale, se compensa comprar a casa A, B ou C, se compensa casar com fulano ou com ciclano, se não compensa casar. Quer dizer, são pedidos absurdos, que não têm a ver com os propósitos da doutrina e nem compatíveis com o trabalho dos benfeitores espirituais. Esses pedidos que têm a ver com a nossa vida aqui na Terra, isso, se os espíritos passassem alguma orientação a respeito, estaria interferindo nas nossas escolhas, estaria interferindo na programação, no nosso livre-arbítrio. Os espíritos não podem fazer esse tipo de coisa. Nós nem levamos, aqui na nossa casa, nós nem levamos esse tipo de pedido de orientação à espiritualidade. Na nossa casa existe aqui um trabalho de orientação espiritual, sim, um trabalho onde nós consultamos os mentores da casa sobre o tratamento de algumas pessoas, casos mais específicos, sobre alguns trabalhadores da casa, sobre as atividades que a casa desenvolve, e a espiritualidade não nos nega a orientação, muito pelo contrário, os irmãos estão aí sempre dispostos a nos dar alguma informação, alguma orientação precisa. Mas, se nós começarmos a questionar os espíritos
questões da vida normal, olha, os benfeitores hão de se afastar naturalmente, porque não é uma pergunta séria, objetiva, clara, é uma pergunta de interesse material, e os benfeitores não estão aí para esse tipo de orientação, naturalmente, né? Então, com relação às questões de orientação para as nossas vidas, como está aqui, o Evangelho está cheio de roteiros espirituais. Tem pessoas aqui que vêm fazer perguntas aí, né, se ela deve ou não deve trabalhar, se ela deve ou não deve ajudar na casa espírita. Olha, os espíritos, eles vão dar a resposta assim, olha, busca no Evangelho lá a resposta. Ué, mas é óbvio, nós sabemos dos nossos compromissos, de vez em quando aparecem casos assim, né? A pessoa quer saber o que a espiritualidade acha. Olha, busca lá no Evangelho as informações. Então está aqui, o Evangelho está cheio de sagrados roteiros espirituais. E o discípulo, pelo menos diante da própria consciência, deve considerar-se obrigado a conhecê-los. Então nós temos que buscar lá. Já tem muita orientação nos livros de mensagens, no próprio Evangelho. Então não tem certas perguntas que a gente vai fazer aos espíritos que eles vão responder isso. Você já sabe a resposta. Não tem por que a gente ficar repetindo isso, né? Então, naturalmente, isso pode acontecer, dependendo da pergunta que a gente vai fazer aos espíritos, naturalmente, né? Então, o instrutor amigo fez pequena pausa, mudou a inflexão de voz como para acentuar fortemente as palavras e considerou: possivelmente, vocês objetarão que toda pergunta exige resposta e todo pedido merece solução. Entretanto, nesse caso, de esclarecer determinadas solicitações dos companheiros encarnados, devemos recorrer muitas vezes ao silêncio. Como recomendar humildade àqueles que a pregam para os outros? Como ensinar a paciência aos que a aconselham aos semelhantes? E como indicar o bálsamo do trabalho aos que já sabem condenar a ociosidade alheia? Então tá aí, olha, é óbvio, né? Vai perguntar uma coisa para os espíritos que é óbvio, quer dizer, que é obrigação da gente saber. Quer dizer, os espíritos precisam recomendar o trabalho para a gente, como está aqui nessa última frase, né? Como indicar o bálsamo do trabalho. Olha só que beleza, gente. O bálsamo do trabalho. O trabalho não é castigo. O trabalho não é aquela obrigação que a pessoa tem que fazer na marra, aonde ela vem mal-humorada. Não. O trabalho é um bálsamo. O trabalho é uma bênção. É uma bênção para a pessoa, é uma oportunidade dela melhorar. Ela está ganhando essa oportunidade dela quitar as contas dela. Ora, se ela já até sabe que se deve condenar, né, que se condena a ociosidade, se ela já até prega isso para as pessoas, agora a espiritualidade vem dizer para ela vir para o trabalho, para ela vir trabalhar, não há necessidade, ela já sabe disso. Então, olha, é o que o irmão espiritual Aniceto responde aqui, olha, muitas vezes tem que se recorrer ao silêncio, que é o que a gente observa aí, os espíritos falam assim, olha, né, o que nós vamos dizer para essa pessoa, né, se ela já sabe de tudo isso? Então, eles acabam silenciando, não dão resposta para que a pessoa está perguntando, porque é importante esse silêncio da espiritualidade para que a pessoa possa refletir naturalmente. Não é um silêncio agressivo, muito pelo contrário, é um silêncio que vai fazer com que a pessoa possa repensar os valores da vida. Então, dando sequência, não seria contrassenso ler os regulamentos da vida para os cegos e para os ignorantes? Ler os regulamentos da vida para os cegos e para os ignorantes é obra meritória, mas repeti-los aos que já se encontram plenamente informados não será menosprezo ao valor do tempo? Olha só, alma alguma, nas diversas confissões religiosas do cristianismo, recebe notícias de Jesus sem razão de ser. Ora, se toda condição de trabalho edificante traduz compromisso da criatura, todo conhecimento do Cristo
traduz responsabilidade. Cada aprendiz do mestre, portanto, está no dever de observar a consciência, conferindo-lhe os alvitres profundos com as disposições evangélicas. Então, gente, olha, essas informações mexem com a gente, mexem profundamente. Eu, quando estava relendo este capítulo, né, fiquei bastante reflexivo, bastante mesmo, porque a teoria nós sabemos, né? Nós somos bons de teoria, sabemos pregar para os outros, apontar o dedo, a gente sobe ali na tribuna, né? Sobe ali num patamar e se acha, né? E pregar para as pessoas é tão fácil, dizer o que as pessoas têm que fazer, aconselhar é tão fácil. Mas o que nós estamos fazendo com esses conhecimentos para nós mesmos em nossas vidas? Tudo bem que cada um está lá no seu nível de desenvolvimento, de evolução, não dá para cobrar nada de ninguém, nós temos que cobrar de nós mesmos. E procurar fazer o que dá para fazer já. Tem muita coisa que dá para a gente já ir mudando, a gente tem que ir mudando. Nós não podemos cruzar os braços. Eu sou de terceira ordem, eu sou espírito inferior, tadinho de mim, né? Eu tenho muitas fraquezas, e não fazer nada. Não podemos, nós temos que ir fazendo alguma coisinha. Aquilo que já dá para mudar, aquilo que já dá para a gente vencer, aquilo que já dá para a gente, né, evitar na vida da gente, a gente tem que fazer. Agora, isso é uma questão de foro íntimo. Cada um de nós devemos ter essa consciência que está dizendo aí e procurar fazer o que dá para ser feito. A natureza não dá salto, não vamos querer ser anjo de uma hora para outra, que isso é impossível, não tem como a gente mudar a nossa natureza, a nossa estrutura psíquica da noite para o dia. Nós estamos dentro de um processo de evolução. Mas tem coisa que dá para a gente fazer e a gente não está fazendo ainda. Esse que é o grande questão, né, que a Aniceto está colocando aqui. Né? Ele está colocando dessa maneira. Olha, tem muitas coisas que já dá para você fazer e você não está fazendo. Então, cuidado. Né? Repense as suas atitudes, repense a sua vida, repense os valores que você está dando para as questões materiais, repense os conhecimentos que você já adquiriu, o que você precisa fazer com ele em sua vida. Então é isso que está sendo colocado. Nossa, como isso é forte, como essa lição é profunda. É isso que eu disse aqui, já vou repetir novamente. A hora que eu estava relendo esse livro, esse capítulo, mexeu profundamente com a gente. Mexeu mesmo. Porque não dá mais para cruzar os braços, né? Não dá mais para a gente fazer de conta que a gente não está vendo as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. Bem, vamos em frente. Vicente, que escutava com grande interesse, aventou. No entanto, ousaria lembrar os que formulam semelhantes pedidos levianamente. Sim, ele estudou Aniceto, sorrindo, mas nós não podemos copiar-lhe os impulsos. Os desencarnados e os encarnados, que ainda abusam das possibilidades do intercâmbio entre as esferas visíveis e invisíveis ao homem comum, pagarão um alto preço pela invigilância. Neste caso, perguntei respeitoso, como corresponder aos pedidos de orientação? Alguns raros, esclareceu nosso orientador, merecem o concurso da nossa elucidação verbal, na hipótese de se referirem aos interesses eternos do espírito, quando isso nos seja possível. Entretanto, quase sempre é indispensável nada responder de maneira direta, auxiliando os interessados na pauta de nossos recursos, em silêncio, mesmo porque não temos grande tempo para relembrar aos irmãos encarnados certas obrigações que lhe não deviam escapar da memória, para a felicidade de si mesmos. Calou-se por momentos o bondoso instrutor, considerando em seguida, interessado em nos subtrair quaisquer dúvida. Então vamos dar uma paradinha aqui, né? Então, na realidade, o que Aniceto está dizendo é que não se pode abusar dessas possibilidades de intercâmbio entre os dois mundos, quer dizer, não podemos abusar desse trabalho de orientação, ficar todo dia
perguntando a mesma coisa para os espíritos. Os espíritos têm mais o que fazer, eles não podem perder tempo com esse tipo de pergunta. E às vezes pergunta que a gente já sabe a resposta. Nós já estamos cientes, eles vão ficar trazendo repetindo as mesmas respostas, a resposta que está no Evangelho, que está nas obras, que está nos livros de mensagem, respostas que até nós já pregamos, que nós falamos nas palestras, nas exposições, eles vão ficar repetindo isso para a gente o tempo todo? Não, claro que não. E outra coisa que ele deixa muito claro aqui é que o silêncio que eles muitas das vezes precisam fazer é para o nosso despertamento, é para o nosso crescimento, né? Não vão estar fazendo esse silêncio por um gesto de agressividade, de maneira nenhuma, né? E outra questão que ele coloca aqui é que deixa eu voltar aqui que eu me perdi um pouquinho. Aqui. Quando se trata, né, dos interesses eternos do espírito, isso sim, quando se trata de uma questão que tem a ver com o programa reencarnatório da criatura, no sentido genérico da questão, tudo bem, eles vão trazer, mas eles não vão entrar em detalhes do que a criatura vai ter que fazer. Não vão entrar ali em pormenores, que isso tem a ver com o nosso livre-arbítrio, né? E aí muitas entidades desencarnadas estimam o fornecimento de palpites para as diversas situações e dificuldades terrestres, mas esses pobres amigos estacionam desastradamente em questões subalternas, incapazes de uma visão mais alta, em face dos horizontes infinitos da vida eterna, convertendo-se em meros escravos de mentalidades inferiores encarnadas na Terra. Esquecem que o nosso interesse imediato agora deve ser, acima de todos, aqueles que se refiram à espiritualidade superior. Nossos irmãos inquietos que forneçam palpites a preguiçosas mentes encarnadas sobre assuntos referentes à responsabilidade justa e necessária do homem, devem fazê-lo de própria conta. Quer dizer, existem espíritos desencarnados, né, que eles estimam dar palpite na vida das pessoas. Tem muita gente que vai procurar isso. Pessoas que vão ler mão, pessoas que vão fazer essas consultas aí, se vende ou não vende a casa, se vende ou não vende terreno, essas questões aí, se sai do emprego, se não sai. Então tem entidades que se prestam a esse tipo de situação, mas não são benfeitores espirituais, não são espíritos superiores. Os espíritos superiores não dão esses palpites na vida da gente, não fica aí palpitando sobre aquilo que a gente tem que fazer, o que a gente não tem que fazer com relação aos interesses materiais. Isso é coisa de espírito inferior. São entidades desencarnadas que elas se estimam em fazer esse tipo de trabalho. E tem gente que vai atrás, tem gente que vai perguntar, quer saber do futuro, quer saber do passado, quer saber de questões aí, se o vizinho da direita está fazendo algum trabalho de magia para ele ou não, o vizinho da esquerda, etc. Então tem pessoas que se prestam esse tipo de perguntas e tem espíritos que se prestam esse tipo de orientação, né? Acontece que isso é um problema tanto para o encarnado quanto para esse espírito aí, porque ele vai acabar prestando conta mais cedo ou mais tarde nas interferências que ele fez na vida das pessoas, né? O que acontece então? Perguntou Vicente curioso. Nosso mentor, contudo, respondeu com outra pergunta. O que acontece ao homem de responsabilidade que se põe a brincar? Nesse instante, um dos clínicos espirituais, aproximando-se, foi gentilmente saudado por Aniceto, que lhe disse depois de apresentar-nos: disponha da nossa colaboração humilde. Aqui estamos na qualidade de médicos itinerantes, prontos ao concurso ativo. Né? Quer dizer, então, a resposta que Aniceto deu para Vicente foi uma outra pergunta. O que acontece ao homem de responsabilidade que se põe a brincar? Quer dizer, se a pessoa tem responsabilidade,
Como é que ela vai ficar brincando com o destino das pessoas? Como é que ela vai ficar brincando de fazer esse tipo de questionamento? A pessoa que começa a fazer esses questionamentos de ordem material, ela está sujeita a ouvir respostas também que vão trazer comprometimentos para a vida dela. Eu canso de receber aqui pessoas na sala de orientação, no atendimento fraterno, pessoas, eu fui lá na cartomante, eu fui lá não sei aonde, aí me falaram tal coisa, quer dizer, no meio de algumas verdades, porque o espírito às vezes até conhece a pessoa, mas vai ter ali muitas mentiras, muitas questões que são palpites do espírito, são sugestões dele, que não tem nenhum fundamento, não se baseia na verdade, se baseia na opinião particular daquele espírito, né? Então, se a pessoa está buscando esse tipo de orientação, ela vai encontrar respostas aí que muitas das vezes vai trazer prejuízo. Outras vezes ficam até impressionadas. Como eu vejo chegando gente aqui impressionada, né? Nossa, fui lá, falaram que eu vou morrer com tal idade, falaram que eu vou arrumar, vai aparecer uma pessoa no meu caminho, e isso só gera confusão, só gera complicação, né? Mas a pessoa foi buscar, acabou achando, né, essas confusões aí. Bem, aí nesse encontro nesse instante, um dos clínicos espirituais, né, foi até Aniceto, e aí Aniceto diz que está lá para prestar esse apoio mesmo, né, está pronto para o concurso ativo. Aí o irmão pergunta, vem de nosso lar? Indagou o novo companheiro respeitosamente. Sim, respondeu Aniceto prestativo. Pois bem, considerou ele, se possível, estimarei receber-lhes o auxílio após a reunião para 2 casos urgentes. Trata-se de uma jovem desencarnada hoje e de um agonizante meu amigo. Sem dúvida, acentuou nosso orientador solícito, aguardaremos indicações. Então tá aí, eles estavam lá em trabalho e esse irmão foi lá pedir o auxílio de Aniceto e da sua equipe para o socorro dessas 2 criaturas. E aqui nós encerramos o capítulo 46 e já entramos no capítulo 47, no trabalho ativo. Há interpretações de Bentes, obedecendo à inspiração de um emissário de nobre posição, presente à Assembleia, era recebida com respeito geral no círculo das entidades desencarnadas. Na esfera dos encarnados, porém, não se notava o mesmo traço de harmonia. Observava-se apreciável instabilidade de pensamento. A expectativa ansiosa dos presentes perturbava a corrente vibratória. De quando em quando, surpreendíamos determinados desequilíbrios que afetavam particularmente a organização mediúnica de Dona Isabel e a posição receptiva do comentarista, que parecia perder o fio das ideias, tal qual se dirigia na linguagem comum. Colaboradores ativos restabeleciam o ritmo o quanto possível. Bem, então aqui também tem algumas observações. Primeiro, que Bentes estava lá fazendo as suas preleções, estava fazendo as suas interpretações do Evangelho, etc., né? E, na realidade, ele estava obedecendo à inspiração de um emissário, quer dizer, havia um espírito, um expositor ali, intuindo, inspirando Bentes naquele trabalho que ele estava desenvolvendo. Os desencarnados todos estavam bastante, atenciosos com as preleções. Já os encarnados, não. Os encarnados se perdiam nos pensamentos, nas ideias, né? Nós estamos vendo aí. Essa é uma experiência que se aplica no nosso dia a dia aqui na Casa Espírita, né? A gente vê aí muitas pessoas estão na exposição, assistindo a palestra, mas estão com o olhar parado, quer dizer, está pensando em outras coisas, às vezes estão até hipnotizados por entidades que estão lá do lado de fora da casa, e por lá elas conseguem entrar na mente da pessoa e a pessoa fica fora do estudo, embora esteja lá sentada, mas está dormindo, está totalmente alheia àquilo que está sendo colocado. Então essa experiência aí é realmente um fato. Os desencarnados não. Os que foram levados ali sabem das suas dificuldades, estão ali compenetrados nos ensinos, nas explicações. Agora, essa perturbação que é gerada pelos encarnados dentro de uma palestra
acaba trazendo interferência para quem está fazendo a palestra. Você vê aí que o expositor ele acabava, tinha momentos que parecia que perdia o fio das ideias, né? Não sabia mais o que ele estava dizendo, aonde que ele queria chegar. Isso em função de interferências do próprio ambiente. O ambiente espiritual de uma casa espírita é muito sério, precisa ser preservado. Às vezes as pessoas não entendem muito bem essa questão e pensa que a casa espírita pode ter qualquer tipo de conversa, qualquer tipo de pensamento, de ideias. Não pode, né? A casa espírita tem que ser preservada. É por isso que na casa espírita não se pode fazer qualquer tipo de reunião. É reunião espírita somente. Não pode ter festa, não pode ter outros tipos de situações que venham atrapalhar as condições fluídicas do ambiente. Isso é uma questão muito séria. Às vezes as pessoas até nem entendem essa questão dos trajos na casa espírita. É uma questão também complexa, difícil de se entender, mas está aí, né? Dependendo dos pensamentos dos encarnados, isso vai trazer uma confusão espiritual, espiritualmente falando, muito grande, com reflexo nas terapias que a casa desenvolve. Vai prejudicar essas terapias, tanto da exposição, quanto dos passes e etc., né? Reparamos que alguns irmãos encarnados se mantinham irrequietos, em demasia. Normalmente os mais novos em conhecimentos doutrinários exibiam enorme irresponsabilidade. A mente lhes vagava muito longe dos comentários edificantes. Viam-se-lhe distintamente as imagens mentais. Alguns se prendiam aos quefazeres domésticos. Outros se impacientavam por não lograrem a realização imediata dos propósitos que os haviam levado até ali. Aniceto, que não perdia a ocasião de prestar-nos esclarecimentos novos, considerou-o discreto. Observa bem, né? Olha os pensamentos dos encarnados ali, né? Pensando sobre questões do dia a dia, que não tinha nada a ver com o trabalho que estava sendo realizado, né? Criando imagens mentais, quer dizer, essas imagens fluídicas que ficam no ambiente. Se a pessoa está pensando besteira, está pensando coisa que não tem nada a ver, tudo isso aí vai ficar plasmado no ambiente fluídico do salão, da casa, né? Então, essa que é a grande questão. É por isso que tem pessoas que assiste estudo, mas não conhece nada de doutrina espírita, não conhece nada de espiritismo. Fala muita bobagem sobre a doutrina. Mas por quê? Porque está no estudo, mas está fora. Só está o corpo ali, né? Mas a mente não está ali, a mente está na casa dela, está no trabalho, está na rua, está em outras questões. Então ela não consegue assimilar os conceitos como deveria, né? Está perdendo tempo ali. Muitos estudiosos do espiritismo se preocupam com o problema da concentração em trabalhos de natureza espiritual. Não são poucos os que estabelecem padrão ao aspecto exterior da pessoa concentrada. Os que exigem determinada atitude corporal e os que esperam resultados rápidos nas atividades dessa ordem. Entretanto, quem diz concentrar forçosamente se refere ao ato de congregar alguma coisa. Ora, se os amigos encarnados não tomam a sério as responsabilidades que lhes dizem respeito, fora dos recintos de prática espiritista, se porventura são cultores da leviandade, da indiferença, do erro deliberado e incessante, da teimosia, da inobservância interna dos conselhos de perfeição cedidos a outrem, que poderão concentrar nos momentos fugazes de serviço espiritual. Boa concentração exige vida reta. Quer dizer, se a pessoa no seu dia a dia ela está totalmente alheia às questões de ordem espiritual, aos compromissos que ela tem com a vida, com o seu programa reencarnatório, se é uma pessoa displicente em tudo, quando ela chega aqui na casa espírita, ela continua da mesma forma. Então ela não consegue concentrar no trabalho. A pessoa está fora do trabalho. Ela está dentro do trabalho mediúnico, mas está pensando em outras coisas. Ela não está dentro do trabalho, só está o corpo dela ali. Ela está na palestra, mas não está prestando atenção naquilo que está sendo falado.
Ela está recebendo um passe, mas ela não consegue sintonia com os benfeitores. Aí ela diz assim, eu fui lá, tomei passe, não resolveu nada. Mas não vai resolver mesmo. Ela estava refratária, totalmente refratária ao tratamento que estava sendo feito. Ela não está aberta. Ela não está na sintonia das questões espirituais que a casa está ali proporcionando, dos benefícios que a casa está lhe proporcionando. Então ela aproveita muito pouco do passe, ela aproveita muito pouco da palestra, ela aproveita muito pouco das terapias que a casa oferece, de vibração, de meditação. A nossa casa vai iniciar um trabalho agora, no final do mês de agosto, um trabalho de meditação, onde a casa vai ensinar as pessoas como fazer essa meditação, que é um trabalho que podemos fazer em nosso benefício, em nossa casa, em qualquer lugar. Então nós vamos treinar as pessoas aqui de como fazer essa terapia. Mas é uma terapia que precisa de concentração, de foco, concentrar e levar para o centro, né? É ter foco. Então, a pessoa, por exemplo, vai fazer uma meditação porque está com um transtorno de ansiedade, de pânico, de depressão, ou está com uma doença física, uma questão orgânica, ela precisa ter foco na sua própria cura. Então, o trabalho de meditação é um trabalho de autocura. É um trabalho onde a pessoa vai mentalizar energias positivas para ela mesma, vai magnetizar o seu próprio corpo perispiritual com bons fluidos, com luzes, com harmonia, vai buscar essa terapia da meditação para seu fortalecimento perispiritual, seu fortalecimento espiritual. Mas para isso tem que ter concentração. E a concentração é necessário que a pessoa tenha esse foco nas questões de ordem espiritual. A pessoa não tem nenhum momento de espiritualidade por dia, ela vive alheia a todas essas questões. Como é que ela vai conseguir isso aqui, em alguns momentos na casa espírita? Se o dia a dia dela não tem esse foco, ela vai ter aqui? Não vai conseguir também. É isso que está sendo colocado aqui. Para que os nossos pensamentos se congreguem uns aos outros, fornecendo potencial de nobre união para o bem, é indispensável o trabalho preparatório de atividades mentais na meditação de ordem superior. A atitude íntima de relaxamento ante as lições evangélicas recebidas não pode conferir ao crente ou ao cooperador a concentração de forças espirituais no serviço de elevação, tão só porque estes se entreguem apenas por alguns minutos na semana a pensamentos compulsórios de amor cristão. Como veem, o assunto é complexo e demanda longas considerações e ensinamentos. Isso quer dizer o seguinte, gente, que tem pessoas que estão totalmente desfocadas do seu próprio tratamento espiritual. Ela vem, né, fazer um tratamento na casa espírita, mas ela não está na sintonia do tratamento. Ela, no fundo, ela não está desejando ser tratada. Ela não colocou isso como prioridade ainda na vida dela, né? Então fica muito difícil, fica muito complexo, né? Uma cura para uma pessoa assim, né? Vamos em frente. Reparei com mais atenção aos circunstantes encarnados. Não fosse o devotamento dos colaboradores do nosso plano, tornar-se-ia impossível qualquer proveito concreto. Isidoro e outros amigos devotados trabalhavam com ardor, despertando alguns dorminhocos e reajustando o pensamento dos invigilantes para neutralizar determinadas influências nocivas. Eu reconhecia que os benefícios imediatos da doutrinação de Bento eram muito mais visíveis entre os desencarnados. No grupo destes não havia um só que não recebesse consolações diretas e sublime conforto. Então, na realidade, quer dizer, a equipe espiritual traz espíritos para assistir esses estudos. Muitas das vezes a gente vê o salão com um número reduzido de pessoas, mas a gente não imagina o número de desencarnados que são trazidos pela equipe espiritual para assistirem esses estudos, para participarem dessas preleções. Então, esses espíritos, sim, estão sequiosos
de conhecimento, de orientação, né? E eles são, assim, muito beneficiados, mas os encarnados não. Acaba dormindo porque está fora da sintonia, né? O sono pode até vir, mas a pessoa tem que fazer força, né? Ela tem que ficar de pé, molha o rosto, volta a sentar, fica em pé, senta de novo e assim vai, para ela ir vencendo, às vezes, o cansaço do dia a dia, de um dia de trabalho, né? Então, mas a espiritualidade ainda assim trabalha em benefício dessas pessoas, está aí, né? Tentavam fazer com os encarnados ali que estavam assistindo aquele estudo o melhor que eles podiam, embora tenha encarnado que estava realmente bastante alheio à terapia que estava sendo realizada naquele momento. Então, fim da interpretação, pouco antes de se entregar Dona Isabel ao trabalho do receituário, observei que uma senhora desencarnada se aproximara de Isidoro pedindo emocionada: ser-lhe-á possível, meu irmão, entender-se por mim com os nossos orientadores quanto à possibilidade de me comunicar diretamente com minha filha presente à reunião? Estou certa de que, com a permissão devida, nossa Isabel me atenderá à angústia materna. Então está ali um pedido de um espírito, né, querendo se manifestar através da nossa irmã médium, porque a sua filha encarnada estava ali e ela gostaria de passar essa mensagem, né? Aí o interpelado mostrou o sincero desejo de ser útil, mas depois de trocar algumas palavras com o instrutor mais graduado da reunião, quer dizer, mais experiente, né, que se colocara entre a médium e o doutrinador, veio trazer a resposta, algo constrangido, com grande surpresa para mim. Minha irmã, disse ele, o nosso nobre Anselmo não julga viável o seu pedido. Asseverou que sua filhinha ainda não está em condições de receber essa bênção. Ela tem necessidade de testemunhar agora o que aprendeu do seu exemplo no mundo e precisa permanecer no campo da oportunidade, sem repousar indevidamente nos seus braços. Olha só que coisa interessante, né? Assim como tem encarnado que vem aqui na casa espírita pedir pela comunicação de um ente querido que desencarnou, também do lado de lá tem muitos espíritos desencarnados que vêm nas casas espíritas pedir aos benfeitores espirituais da casa que possam trazer uma mensagem para o encarnado que aqui está frequentando, né? Então isso acontece dos dois lados da vida, tanto daqui para lá quanto de lá para cá, né? Mas muitas das vezes a resposta não vem porque não é importante, não é necessário ou não é interessante que aquela comunicação se dê. Nesse caso aí em questão, quer dizer, aquela filha vivia assim, apoiada naquela mãe. A mãe desencarnou, ela precisa caminhar com os pés dela, já recebeu orientação demais da mãe, ela já recebeu o apoio demais da mãe. Então agora a mãe está lá fora do corpo, a mãe está desencarnada, né? E como a mãe foi condicionada a estar sempre ajudando a filha, ela já queria ali trazer uma mensagem para a filha, né? E o que o irmão Anselmo orienta? Não. Ela precisa caminhar com os pés dela agora, ela já foi muito ajudada, né? Isso vai ser prejudicial para ela e para você. Tá vendo só como é que são as coisas? Às vezes as pessoas chegam aqui pedindo uma psicografia de um filho, de uma mãe, de uma esposa, do marido, e a gente precisa dizer essa verdade para a pessoa. Olha, primeiro, tem que ver se existe a questão do merecimento. Segundo, se vai ser importante para você. Terceiro, se vai ser importante para o espírito. Quarto, se o espírito está em condições disso. Quinto, se tem um médium que tenha condições para poder receber esse espírito. Quer dizer, tem todos esses detalhes por trás. Então, isso não depende da gente. Não depende da gente trazer essa psicografia, essa orientação. Depende de uma série de fatores, de um conjunto de fatores. E como a senhora denotasse tristeza, Isidoro continuou em tom fraternal. Não somente por isso, minha amiga. Nosso instrutor se vê forçado a desatender. A medida traria inconveniente grave para o seu sentimento maternal. No estado evolutivo em que se encontra, e considerando o velho hábito adquirido, a filhinha se agarraria excessivamente ao seu auxílio,
prender-se-ia a mãezinha afetuosa e sensível, e talvez a irmã se visse perturbada em sua nova carreira espiritual. Quer dizer, essa dependência que ela já tinha, ela ia continuar alimentando isso e a filha não ia desgarrar mais da mãe mentalmente, trazendo prejuízo para a mãe e para a própria menina, né? Ela precisa estar mais livre para testemunhar, enquanto o seu coração deve permanecer em liberdade por nobre merecimento conquistado ao preço do seu suor e lágrimas, quando na terra, considerando, embora, o caráter sagrado do amor em sua afeição maternal. Nossos orientadores não podem conceder à sua filha o direito de perturbá-la. Compreende? Não se atormente com esta impossibilidade transitória. Lembre-se de que todos somos filhos de Deus. O Senhor terá recursos para atender a jovem em seu lugar. Quanto ao mais, alegremo-nos em nossos serviços. Recorde que o auxílio não se verificará pelo processo direto, mas podemos recorrer ao método indireto. Quem sabe, amanhã, possivelmente, poderá encontrar-se com sua filha em sonho. Quer dizer, tem um meio direto, que é a psicografia, pela psicofonia ou psicografia, e tem pelo meio indireto, que é pelo sonho. Eu digo isso muito para as pessoas aqui, né? Porque realmente é o que ocorre. Muitas das vezes ela vai haver esses encontros fora do corpo no momento da emancipação da alma pelo sono, né? E ali haverá nesse encontro, né, um bem-estar tanto para aquele espírito que está fazendo uma readaptação à vida espiritual, quanto para aquela criatura que está aqui no plano físico, fazendo uma readaptação à vida física sem aquela criatura que se foi. A interpelada sorriu confortada e obtemperou. É verdade, devo compreender a nova situação. Nesse instante, acercou-se de Isidoro, uma entidade amiga, que solicitou: meu caro, estimaria suas providências junto dos receitistas para que forneçam novas indicações ao Amaro. Meu sobrinho necessita de amparo à saúde física. O esposo espiritual de Isabel tomou uma expressão significativa e respondeu: não posso, meu amigo, não posso. Se Amaro pedir e os receitistas cederem, tudo estará muito bem, mas você não ignora que o nosso doente é muito rebelde. Já lhe providenciei a obtenção de conselhos médicos do nosso plano por 5 vezes, sem que ele correspondesse aos nossos esforços. Não se resolve a adquirir os remédios indicados e, quando os obtém por obséquio de amigos, despreza os horários e julga-se superior ao método. Então tá aí, olha, uma outra situação, a pessoa querendo receita, mas a pessoa não leva a sério. O médico pode ser bom, o remédio maravilhoso, mas se o doente não tomar direitinho, não resolve. É a mesma coisa aqui, a casa espírita, a orientação venha, ela é precisa, né? Mas se a pessoa não quiser fazer de acordo com como está sendo orientado, então como é que ela vai ficar curada? É a mesma coisa o caso aqui, né, em questão. Critica mordarmente as indicações obtidas e serve-se delas com desprezo. Naturalmente não estou agastado com isso. Como adulto que se não aborrece com as brincadeiras de uma criança. Mas você compreende que estamos lidando com um material muito sagrado e não há tempo para conviver com os que estimam a brincadeira. Além disso, não será caridade o ato de dar aos que não querem receber. E isso é sério demais, viu? Muito sério. E é até difícil de explicar para as pessoas. Muitas vezes, a pessoa não quer a cura. Ela se compraz no estado em que se encontra. Ah, mas ela vem na casa espírita e não quer se curar? Sim, sim. Tem pessoas que chegam aqui na sala de orientação pedindo tratamento espiritual, mas no fundo, ela se compraz no estado em que está, no estado em que se encontra, né? Então, ela carrega um quadro de depressão, mas ela se condicionou tanto a esse quadro de depressão, ela se acostumou tanto, que ela não deseja sair desse quadro. Ela, no fundo, ela quer permanecer no estado em que está. Como muitos dependentes químicos, chega aqui pedindo socorro, pedindo ajuda, mas lá no íntimo ele não quer largar a droga, ele não quer deixar a droga,
Enquanto ele não quiser realmente, enquanto não for um desejo do espírito realmente, olha, pouca coisa vai poder ser feita por ela, né? É lógico, a gente não vai fechar as portas da casa para essas pessoas, as portas estão abertas, os tratamentos estão aí, uma hora ela vai amadurecer. Agora, se veio uma orientação, a pessoa não segue, vem uma outra, ela não segue, vem uma outra, ela não segue, os espíritos vão ficar trazendo essa orientação até quando? Essa é uma coisa óbvia, foi o que falou aí, não, já passamos remédio demais para ele, já foi muito orientado, agora é com ele, ele tem que pegar essas orientações que já foi passada e seguir, não tem mais orientação para se dar, né? E isso não é uma questão aí que o espírito está agastado, como ele colocou, não, é uma questão lógica, óbvia, né? Já falou o que tinha que falar, agora a pessoa tem que procurar viver aquilo. Às vezes, a dor vai ter que chegar ao máximo para que ela possa cair em si, para que ela possa começar a ter essa disposição de mudar. Isidoro falava com uma inflexão de bondade fraternal que afastava todos os característicos da franqueza contundente. Compreendi que para atender a tanta gente e movimentar-se entre tantos propósitos heterogêneos, não seria possível tratar os assuntos do outro modo. O serviço prosseguia com enorme demonstração educativa para Vicente e para mim. Os esforços dos clínicos espirituais, aliado à abnegação da intermediária, comovia-me o coração. Era necessário, de fato, grande renúncia para atender ao trabalho compacto e numeroso. No setor de assistência aos encarnados, porque poucos frequentadores do grupo pareciam manter a atitude correspondente à sublime dedicação fraternal em nome do Mestre. Aniceto, porém, adivinhando meus pensamentos, falou com bondade. Um dia, André, você compreenderá com Jesus que melhor é servir que ser servido, mais belo é dar que receber. Então é isso, gente. Realmente, como é bom a gente poder estar nessa condição de enfermeiros, de auxiliares, de poder estar servindo, de poder estar sendo útil às criaturas. Isso é maravilhoso, né? Mas a casa espírita, estamos falando aqui da nossa, né, principalmente, que é o que a gente mais conhece, nós estamos aqui no dia a dia, a gente vê inúmeras criaturas chegando, pedindo ajuda, pedindo socorro. Muitas já estão prontas, né, para serem realmente ajudadas. Muitos já estão interagindo no seu processo de cura, né, outras ainda não. Muitas vêm por curiosidade, muitas passam aqui, uma, duas, é na terceira ou quarta vez que ela chega aqui na casa, que aí ela passa realmente a levar a sério o tratamento e aí ela tem resultados positivos, né? Nós entendemos que cada um, não cabe aqui crítica nem julgamento de maneira nenhuma, é natural que cada um está no seu nível de evolução, de entendimento, está no seu momento, né? Tem muitas pessoas que chegam aqui realmente com depressão, com desejo sincero de mudar, de melhorar, de se curar, e elas realmente conseguem. E a casa está aí, as portas estão abertas, né? Diversas terapias acontecendo na casa, a terapia do conhecimento para as crianças, para os jovens, a terapia do desenvolvimento da mediunidade, do trabalho mediúnico. Temos uma quantidade muito grande de formas, de métodos para poder ajudar as pessoas que aqui chegam, tanto encarnadas quanto desencarnadas. Os 2 capítulos têm muitas informações, têm muitos detalhes, até tivemos que correr um pouquinho aqui para a gente poder dar conta de fazer uma avaliação rápida, né, que foi desses 2 capítulos. Poderíamos ter feito muitas outras abordagens, né, mas o tempo é bastante escasso e vai ficar para próximas oportunidades, né? A casa vai apresentar esse mesmo estudo, esse mesmo capítulo presencialmente aqui na segunda e na quinta-feira. Segundas e quintas das 18 às 19 e das 19h30 às 20h30. Então esse estudo será repetido naturalmente
até mesmo por outros expositores aqui da casa. Vamos ficar por aqui e vamos à nossa prece. Procuremos, por alguns instantes, elevar nossos pensamentos a Jesus, todo luz, resplandecente como no Monte Tabor. E essa luz divina magnetizando a todos nós, trazendo-nos a harmonização que tanto precisamos também para o nosso lar, nossos entes queridos. Senhor Jesus, neste momento final das nossas reflexões, queremos agradecer imensamente a esta oportunidade de trabalho. Que possamos, Senhor Jesus, interiorizar esses conhecimentos. Que tenhamos força, coragem, disposição para realizar as mudanças que precisamos. É tão difícil, Senhor, mudar os hábitos arraigados em nossa estrutura psíquica. É tão difícil, mas sabemos que com o apoio dos benfeitores espirituais, das terapias que a Casa Espírita nos proporciona, vamos vencer, vamos superar as nossas dificuldades, as nossas fraquezas e vamos trilhar os melhores caminhos da vida. Caminhos do bem, do amor ao próximo. Caminho esse que podemos lhe encontrar. E em teu santo nome, Senhor Jesus, em nome de Deus, nosso Pai, dos benfeitores amigos, pedimos a permissão para encerrar o nosso estudo, que assim seja, graças a Deus. Muita paz a todos.